noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo de Evangelho, pedindo aí aos amigos espirituais aí, lembrando aí, dessa música aí que nos lembra aí do Paulo de Tarso, que a gente possa ir buscar aí boas vibrações, bons entendimentos, e que a gente possa dividir aí valores de luz, aproveitar aí o Evangelho como foco, para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo neste momento que o Cristo de amor possa envolver cada um de nós na vibração do entendimento e da paz de que precisamos para seguir em frente, envolvidos nos laços de amor. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, abençoa cada um de nós, permitindo que possamos estar associados às luzes do Teu Evangelho. Traz ao nosso coração e à nossa mente a lembrança do passado espiritual, onde a luz e o bem se encontram com o amor. Lembra-nos, Senhor, do cuidado, do carinho, do afeto dos irmãos que, cuidando, traduziram o seu amor em paz por nós. Amigos espirituais, agradecemos este momento, esta vida, esta encarnação. Pedimos para que possamos continuar seguindo em frente, para que abençoe o nosso lar, a nossa família, todos aqueles que amamos, todos aqueles que necessitamos aprender como amar melhor. Abençoa, Senhor, o coração daquele que chora, consola aquele que se perde e se engana, eleva o caído, pacifica o desesperado, dá-nos força, entendimento e amor sobretudo. Fica conosco mais uma vez, que assim seja. Então, meus amigos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, nós estamos estudando aí o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quem quiser pegar a Bíbliazinha aí, lembrando sempre que a gente estuda a luz da doutrina espírita, e vamos começar o nosso estudo dando a mensagem dos amigos espirituais, sobre o texto de hoje. Normalmente, quando eles têm um tempinho sobrando, a gente sempre pede para eles trazerem uma mensagem acerca do tema do Evangelho do dia. E hoje aí o nosso amigo Liel trouxe um trechinho aí falando sobre esse capítulo. Então nós vamos ler aqui e depois nós vamos passar para a leitura do Mateus. O reino dos céus está no coração do homem, no fermento do pão, na expressão do sentimento feminino que esconde o tesouro da renúncia e do amor, por tantas formas e símbolos que o mestre utiliza para fixar junto à mente humana os conceitos iluminados do seu amor. Cada parábola encerra em si símbolo que fala a toda a humanidade, desde o simples pastor até o ser iluminado. Tiram delas luz e aprendizagem. Assim também, as pequenas situações e provas da tua existência contam com lições imortais. Eleva a tua visão da poeira simples de cada momento e apreende a luz que teme refletir no teu cotidiano. Certo que ao que tem olhos para ver se revelam 1000 oportunidades de crescimento e paz através das simples situações e repetições de um dia de vida. Mateus fixa as palavras do Cristo na história humana, dando relevo ao ensino abençoado de Jesus junto ao próprio testemunho. O discípulo amigo registra e divide conosco os ensinos do amor encarnado, para que possamos, por nossa vez, aprender a tirar o sentido das pequenas dores cotidianas que, em verdade, encerram em si grandes lições. Elevemos nosso pensamento em prece e peçamos ao Pai que nos dê olhos para ver, mãos para agir, juntos ao Divino Amigo. Lembra de doar o amor e oferecer da luz aos que estão ao teu lado, pois, em verdade, temos aquilo que ofertamos ao nosso irmão. Então, essa mensagem aqui do nosso querido Liel, mandou pra gente aí hoje, A gente só pode agradecer a espiritualidade amiga, que tem um carinho aí de nos
né, mesmo, né, sabendo que os espíritos estão sempre muito ocupados, né, porque eles estão sempre trabalhando, né, e a gente consegue, né, buscar, né, esse momento aí, né, com os amigos espirituais. Nossa amiga Beth está lembrando, né, que lá nos Estados Unidos é dia de ação de graças, né, um feriado muito famoso nos Estados Unidos, né, um dia de agradecer, né. Então, assim, que a gente possa também agradecer as coisas boas que a gente recebeu, né. Sério, esqueci de dizer que agora eu amo o Paulo de Tarso. Que bom, né, ele merece ser amado. Olha, é um cara gente boa, né, dentro dos seus limites, é claro, né. Mas ele se esforçou, né, como todos nós, né, é um exemplo aí. Então vamos lá, né, pessoal? Lembrando, né, nós estamos aqui refletindo, né, sobre o capítulo 13 de Mateus, né? E esse capítulo 13 de Jesus, né, ele vai falar muito de as parábolas famosas dele. Muitas das mais famosas parábolas, né, estão aqui, né, registradas aí, né, pelo nosso querido cobrador de impostos lá de Cafarnaum, né? E no capítulo 13 o Mateus reúne, né, a maioria das parábolas de Jesus. Não quer dizer que elas foram todas ditas no mesmo momento, mas sim que ele, né, o Mateus, achou interessante juntar, né, e fazer um conjunto dessas parábolas aí, até para facilitar o nosso entendimento. Nós vamos para o versículo 33, tá? Quando ele vai contar mais uma parábola, né, mais uma reflexão do Cristo para nós. Disse-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até que o todo fica fermentado. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei os enigmas dos antigos tempos. Então olha só que interessante, né? O Mateus, ele conta uma parábola pequenininha, né, de Jesus, né? Olha só. O reino dos céus é semelhante ao fermento, né? O objetivo do fermento é fazer as coisas crescerem, né? Que uma mulher, ou seja, o sentimento, toma e mistura em 3 medidas de farinha, né? Por que é 3, gente? O número 3 para os judeus representava aquilo que era completo, tá? Tudo que se repete 3 vezes, tá, é completo. Tá? Isso é um simbolismo matemático, vamos dizer assim, né? O pessoal que estuda Cabala, isso, né, vai ver esse significado. Então, quando você pega, né, fermento, né, que é movimentado pelo sentimento e que se mistura ao trigo, né? O trigo lembra, né, a plantação do bem, né? O trigo que representa ali o pão, a vida, né? A plantação boa. O que vai acontecer? Ele vai ficar todo fermentado, ou seja, quando você tem a essência do bem e você mistura nela o fermento, né, através das forças do sentimento, ou seja, o trabalho movimentado pelo sentimento, né, porque o sentimento é a grande força da vida, né, é o amor, né? O sentimento é o motor do universo, é o motor da vida. E nós carecemos do sentimento e da razão, né? A razão, né, a gente sempre brinca, né, é o volante do carro e o sentimento é o motor. Né? Então nós precisamos do volante e do motor para o carro, né, se movimentar aí na nossa vida. E aí, né, o Mateus, ele complementa, né, explicando por que Jesus fala em parábolas. Olha aqui, ó. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta, que diz: abriguei em parábolas a minha boca e publicarei os enigmas dos antigos tempos. Vamos lembrar, né, que até a época do Cristo, e até hoje muitas vezes, né, o conhecimento espiritual era velado. O que isso quer dizer? Ele estava por trás de um véu. Né? Os egípcios, né, eles chamavam de véu de Ísis. Até tem um estudo na internet que a gente fez sobre o véu de Ísis, né, que era o segredo, né, o segredo da magia. Né? O que é magia? Magia é o conhecimento superior, né, espiritual. Então o conhecimento está escondido. E aí Jesus, ele traz o conhecimento e ele desvela, ou ele revela, né? Ou seja, ele tira o véu da informação espiritual e ele traduz essa informação em conhecimento para a gente. Essa é a grande proposta do Evangelho, né? É dividir conosco os conceitos superiores de Jesus, né? Sem que a gente esconda nada dos outros. Então a gente vai passar aquilo que a gente sabe, a gente vai dividir, a gente vai passar para frente. Né, o Evangelho de livre exame. Nós vamos entender a encarnação do Paulo, por exemplo, lá na Idade Média, quando ele volta como Lutero, né?
Porque ele volta com o objetivo de libertar o Evangelho, né? Que estava lá escondido. Né? Ninguém lia o Evangelho na Idade Média. Né? Então o Paulo, que reencarna lá o Martinho Lutero, né? Ele vai ler o Evangelho pela primeira vez quando ele é adulto. Vocês imaginam isso? Ele já era padre, tá? Já tinha sido, né? Se tornado padre, ele era agostiniano, né? Ele era da ordem dos agostinianos. E ele adulto, ordenado padre, e nunca tinha lido o Evangelho, porque não estava ao acesso das pessoas. Né? E aí ele faz todo aquele movimento da reforma protestante, com os erros, né? E com os acertos, que foram muitos, né? E qual que é a grande visão da reforma protestante? Libertar o Evangelho. Né? Ele pega, traduz o Evangelho do latim para a língua, né, da terra que ele estava vivendo ali no momento, que é a Alemanha, né? E ao mesmo tempo que ele cria a primeira gramática alemã, por causa, né, da tradução, né? Ele também leva o Evangelho para as pessoas simples, né? Porque o latim era um idioma morto na época já do Lutero. E, né, a maioria das pessoas nem sabia ler. Então você ia ler numa língua diferente ainda. Então era muito limitante, né, essa questão. E aí vem, né, a proposta do Cristo já antes, na época dele aqui, era o que? Tornar os conhecimentos antigos, né, abertos. E como que Jesus faz isso? Ele pega a verdade espiritual e ele a traduz na parábola, que é um simbolismo simplificado, para que qualquer um de nós possa tirar, né, conforme diz o próprio Cristo, o espírito da letra, a essência. E aí nós vamos entender toda a nossa história espiritual, né, está envolvida na parábola. Por quê? Porque nós somos seres, né, que também somos seres do segredo. Nós estamos aqui encarnados, mas nós somos muito mais do que, né, essa matéria transitória que aqui está. Somos espíritos imortais com uma história antiga, profunda, né? Uma história repleta de erros, mas também de alguns acertos, de alguns aprendizados, de algumas conquistas, né? E por isso nós devemos ser gratos, porque nós estamos aqui no nosso melhor momento, né? E nós temos que lembrar disso. E ele continua falando: abriguei em parábolas a minha boca, publicarei os enigmas dos antigos tempos. Então, ou seja, Jesus, ele vai trazer os enigmas, ele vai desvelar, né? Ele vai trazer nosso entendimento. A gente está dando para entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá, gente? Perguntar tanto aqui no Instagram quanto aqui no Jitsi. Então Jesus, despedindo o povo, foi para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola da cisânia no campo. A cisânia é aquela parábola lá que mistura o trigo, né, e a cisânia, ou o joio, né? Tem gente que fala joio, mas é a mesma coisa, né? E é interessante que Jesus manda embora o povo, porque o povo recebeu aquilo que eles davam conta, né? O povo recebe a parábola, aquilo que dá conta, né? O conhecimento necessário para aquele momento evolutivo deles, mas os discípulos o seguem até em casa, ou seja, a casa é o lugar da intimidade, né? A casa de Jesus, né? Já para pensar, a casa de Jesus, gente, já era lá em Cafarnaum. Jesus morava em Cafarnaum, né? Ou seja, Jesus não morava com Maria em Nazaré, ele morava em Cafarnaum, né? E aí nós vamos ver o Cristo recebendo os discípulos em casa, né? E eles dizem: explica-nos a parábola da cisânia no campo. Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, quem traz a boa semente, né, a farinha, né, o trigo, né, a semente do trigo, é o Cristo, é o Evangelho. Né? A semente é o Evangelho, quem semeia é Jesus. Né? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. A cisânia são os filhos do espírito maligno. Tá? Olha que interessante. Né? Quando a gente lê aqui, né, Jesus fala a distinção entre os filhos do reino e os filhos do maligno, tá? Aqui ele não está falando de indivíduo, né, de pessoas, ele está falando de ideias, de conceitos. Existem os conceitos de luz, que são os conceitos que nos levam ao reino, ou seja, conceitos de consciência, né? E existem os conceitos do maligno. O que é o mal? O mal nada mais é do que aquilo que nos impede de crescer espiritualmente, de amar, de sermos melhores. Ou seja, o mal, ele é, acima de tudo, impedimento, né? Limitação.
O inimigo que o semeou é o demônio. Né? Olha só, daimon em grego quer dizer inteligência, ou seja, pensamentos desequilibrados. Né? O tempo da seiva é o fim do mundo. O fim do mundo, né, o pessoal entende no nível, né, escatológico, né, o fim do planeta Terra, acabou a Terra. Não, mas aqui ele está falando do fim do mundo, né, é quando a nossa vida material chega a termo. Tá? Ou seja, quando nós desencarnamos, é o momento de aferir valor. O que eu fiz? Né? O que foi plantado de trigo, de boa semente? O que foi plantado de joio, de cisânia na minha intimidade? Então, o momento que a gente desencarna, o momento que a gente morre, né? Claro que esse aferir de valores acontece durante toda a nossa vida, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam que quando a gente desencarna, quando a gente morre, né? Nós passamos por um processo chamado de perturbação espiritual. E nessa perturbação espiritual, nós temos meio que uma visão retrospectiva da nossa encarnação inteira, na qual nós vamos avaliar os nossos pontos positivos, né? E os nossos pontos a melhorar, né? Para a gente poder seguir em frente. Né? O grande segredo da gente seguir em frente na nossa vida é a gente saber fazer uma análise do que a gente tem de bom e do que a gente precisa melhorar. Né? Por quê? Porque o que a gente tem de bom são os valores eternos que foram consolidados, estão lá para sempre. Né? Ninguém perde virtude. Né? Nunca ouvi falar de uma pessoa que fosse honesta e virou desonesto. Tá? Nunca ouvi falar de uma pessoa que fosse gentil e amorosa que se tornou agressivo e violento. Ou seja, conquistas em virtudes são eternas. Você ganhou aquela virtude, você conquistou aquilo, aquilo é seu para sempre. Né? Já os nossos conteúdos inferiores, ou negativos, ou ruins, né, são transitórios, são feitos para acabar. Né? Então, aquilo que eu venço é meu para sempre. Já venci. Né? Já adquiri a paciência, é meu para sempre. Todas as encarnações que eu tiver daqui para frente eu vou ser paciente. Já adquiri a fé. Todas as encarnações que eu tiver daqui para frente, a fé vai ser uma facilidade na minha existência, que eu já adquiri. Conceitos positivos são conquistas eternas. E aí ele continua aqui, ó. Os segadores são os anjos. De maneira que, assim como é colhida a cisânia e queimada no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. E o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Né? Exatamente. Quem são os anjos, gente? Né? Anjos são os mensageiros. O julgamento se dá por entendimento de mensagem. Né? Parece um momento de purgatório falar para a igreja, não, aqui já é o inferno mesmo. Purgatório não. Né? Mas o que Jesus está falando ali? Né? Tudo que Jesus fala, gente, são realidades de consciência. São íntimos, são questões íntimas. Não vai vir um anjo me arrancar aqui, me jogar no inferno. Não é isso. Tá? O que é o inferno, espiritualmente falando? É um estado de consciência ocupada. Céu e inferno são estados de consciência. Né? Então, onde tiver o culpado, ele pode estar no paraíso, que a consciência dele vai... Né? Quantas vezes a pessoa está nadando em dinheiro, em poder, em beleza, e não tem paz nenhuma porque a consciência dele é o inferno? Quantas vezes a pessoa está lá, né, com a vida destruída, doente, passando todo tipo de necessidade, e está lá tranquilo e equilibrado? Por quê? Porque o céu e o inferno estão dentro. Céu e inferno são reflexos da nossa intimidade. Tá? O céu e o inferno são reflexos da nossa intimidade. Então, onde eu estiver com a minha consciência em paz, eu estou no céu. E onde se reunirem mais seres com consciência tranquila, nós vamos ter as regiões espirituais superiores. Como que se cria o plano espiritual? O plano espiritual, ele existe, né, pela criação das mentes que lá estão. Onde se reúnem os bons, nós temos as colônias, nós temos as zonas de amor, de tranquilidade, de carinho, de afeto. Onde se reúnem os maus, nós temos o quê? As zonas umbralinas, as trevas, os desequilíbrios, né? Os sofrimentos. Isso é verdade cristalina. Tá? A nossa mente nos direciona. E aí Jesus fala assim, ó, serão lançados na fornalha de fogo. O que é fornalha? Né? O calor, né? O calor é agitação, é movimento. Né? Temperatura é uma escala de movimento. Quanto mais movimento uma coisa tem, mais quente.
Quanto menos movimento, mais frio. Se a gente ser lançado na fornalha, é ser jogado em algum lugar que movimente a nossa caminhada espiritual. Quando nós estamos estagnados, quando nós estamos mortos espiritualmente, vem a espiritualidade e nos joga na fornalha, vem os problemas, vem as provas, as dificuldades, vem as mudanças na nossa vida, que nos esquentam, nos movimentam, nos queimam, né? E aí o calor faz com que a gente comece a buscar a mudança. Nossa, a moto tá passando aqui. Gente, alguém quer fazer algum comentário, falar, perguntar? Fica à vontade, viu? Então vamos lá. O reino dos céus, aí Jesus continua, é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual um homem o acha e esconde-o, pelo gosto de ser que sente de o achar. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha que interessante, né? O reino dos céus é como um tesouro, está escondido. Porque o reino dos céus está dentro. O reino dos céus está na intimidade. E quando a gente descobre o reino dos céus, nós vendemos, ou seja, nós trocamos todos os nossos valores para poder adquirir aquele tesouro em particular, que é o que traz paz, que é o que traz tranquilidade, que é o que traz crescimento para a gente. São os tesouros do amor, da compreensão, do bem, são os tesouros da luz, são os tesouros da paz, né? E aí vem o Cristo nos ensinar, né, o mecanismo de ascender espiritualmente. O que é isso? Crescer espiritualmente. Qual que é o mecanismo de crescer espiritualmente? Muito fácil. É a renúncia, é o perdão, é a compreensão, é o nos colocar no lugar do outro, é a empatia. São as ferramentas espirituais para a nossa melhora. Aí fala aqui, ó. O reino dos céus também é semelhante a um mercador que busca pérolas preciosas. E tendo encontrado uma de grande preço, vai, vende tudo que tem e a compra. Tá? O que é a pérola? É o valor, né? E onde que nasce a pérola? Dentro da concha da ostra que vive aonde? Dentro da água. Ou seja, você consegue tirar valor espiritual da sua existência material. A gente aqui encarnado, nós podemos construir com os valores da vida material valores eternos, espirituais, profundos. Aí ele fala aqui, ó, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que colhe toda a caça de peixes, e quando está cheia, os pescadores tiram-na para fora, e sentados na praia, escolhem os bons para os cestos e deitam fora os maus. Olha que interessante, né? Outra analogia da água, né? A água é a vida material, né? Então o reino dos céus é o quê? É a aferição de valor material, né? Ou seja, você vai lá e pesca, né? Você pesca na água, algo que é matéria, experiências da matéria. Eu estou encarnado, vou dar um exemplo aqui bem simples. Sou encarnado. E aí o reino dos céus é semelhante à nossa vida material, onde nós temos vários valores, que são os peixes, né? Que a gente vai tirar da água. E quando a gente chega na praia, ou seja, quando a gente sai da vida material, nós vamos ver os peixes que são bons, né? E os que são maus. Os judeus tinham muito isso, tá, gente? Porque dentro da cultura deles, eles não podiam comer determinado tipo de animal, de peixe, tá? Então peixe que não tinha escama eles não comiam. Então tinha um monte de questão religiosa, mas é tudo símbolo, né? O que isso quer dizer? Que nós vamos ver o que a gente conquista na matéria e vamos ver qual que é o valor real. O que é valor real? É aquilo que me faz crescer como ser humano. Então, por exemplo, imagine, você tem uma profissão, né? O que vai ser o valor real da sua profissão? É aquilo que te fez um ser humano melhor. E não o tipo da profissão, mas sim o que você fez com a profissão. Será assim no fim do mundo. Virão os anjos, separarão os maus do meio dos justos, lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Né? De novo, né? E o pessoal treme de medo disso, né? Jesus vai mandar os anjos, mandar todo mundo pro fogo. Fogo é renovação, tá, gente? O conceito de fogo, né? O que o fogo faz? Ele destrói, ele aquece, né? Mas ele renova. O fogo é a força renovadora. Não é para destruir, não é para castigar, né? O choro e o ranger de dentes são as dores, né, da mudança. Nós choramos quando a nossa vida muda.
Nós rangemos os dentes quando nós somos tirados da nossa zona de conforto. Né? Lembra que Jesus fala da paz? Fala assim, trago vocês a nossa paz, não a dor como o mundo. Olha que interessante, né? Então Jesus ele não dá a paz como o mundo. Paz pra gente é satisfação, felicidade pra gente é bem diferente do que é felicidade pro Speed Luz. O Speed Luz, felicidade pra ele é consciência tranquila do dever cumprido. O que é felicidade pra mim? É quando eu tô satisfeito. Né? Quando eu comi bem, quando eu tô feliz, quando eu tô rico, quando eu tô com dinheiro. Então, felicidade para a gente encarnado ainda está muito ligada à satisfação. Né? Eu satisfiz, né? Eu estou satisfeito nos meus desejos. Desejo satisfeito igual felicidade. Desejo não satisfeito igual tristeza. Né? Eu li uma vez que a gente foi fazer um estudo que o Lucas falou assim que a gente quer saber o que é felicidade para a gente. É só a gente pensar assim, ó, tenho isso, por isso sou feliz. Não tenho isso, pontinho, 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 por isso sou infeliz. A nossa felicidade ou infelicidade, na maioria das vezes, está ligada em ter ou não ter algo. Sou feliz porque eu tenho uma namorada, eu tenho uma esposa. Sou infeliz porque eu não tenho. Sou feliz porque eu tenho dinheiro. Sou infeliz porque eu não tenho. Sou feliz porque alguém que eu amo está encarnado com saúde. Sou infeliz porque alguém que eu amo está desencarnado. Estão percebendo? São valores externos. Ter ou não ter, pra gente é felicidade. Os espíritos iluminados, eles já processam esse tipo de situação num outro nível de entendimento espiritual. Vamos lá. Continuando, né? Quem quiser interromper, falar, perguntar, fica à vontade, tá, gente? Por isso, aqui ó, compreendeste tudo isso? Eles responderam sim. E ele disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante ao pai de família, que tira coisas boas do seu tesouro, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O que é o escriba, gente? O escriba é o cara que guardava conhecimento. Né? Todo o escriba instruído no reino dos céus, ou seja, aquele que entendeu. Ele tem valores, ele tem tesouros. Né? Olha que interessante. Então, quando a gente aprende, nós temos valores. E com esses valores nós passamos a fazer o quê? Beneficiar aqueles que nós amamos. É o grande segredo dos Speed Luz. Né? Os Speed Luz, eles podem vir aqui e fazer praticamente o que eles quiserem aqui na nossa encarnação. Por que eles não fazem o que a gente quer? Porque como eles nos amam e entendem, eles fazem aquilo que a gente precisa. Então muitas vezes a gente recebe limitações que a gente não entende ou que a gente revolta contra elas, que são nada mais nada menos do que ferramentas que os espíritos iluminados estão usando para acelerar o nosso processo evolutivo. Né? A dor é uma ferramenta muito grande, principalmente para o egoísta. Né? Por que o egoísta sente dor? Para ele aprender que o outro sente também. Né? Por que o vaidoso sofre? Para aprender que o outro também existe. A dor, ela nos tira de nós mesmos. A dor faz com que eu olhe para fora. Por quê? Porque eu estou buscando ajuda. Eu quero solucionar a dor. E aí, quando eu olho para fora, eu vejo que existe um mundo muito maior do que o meu mundinho íntimo. Que o meu irmão, aquele que caminha ao meu lado, com aquela pessoa que eu amo, também sente dor. E também precisa de carinho. E também precisa de ajuda, de compreensão, de fé. Né? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o texto, sobre o Evangelho? Fique à vontade, fale agora, né? Ou fale para sempre também, tá? Quem quiser perguntar qualquer coisa, né? Lembrando, nós estamos estudando Mateus no capítulo 13, né? Então, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, tá? E Mateus continua. Agora ele vai sair um pouquinho do conceito da parábola, né? Ele vai falar uma coisa mais material ali, uma passagem da vida do Cristo. Depois que Jesus acabou de dizer essas parábolas, partiu dali. E indo para a sua pátria, tá? O que é a pátria? A cidade, né? De onde ele veio, que é Nazaré. Ensinava na sinagoga, de modo que se admiravam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes milagres? Porventura, não é este o filho de José, o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre nós? De onde vêm, pois, todas essas coisas? E escandalizavam dele. Mas Jesus disse-lhes: não há profeta sem prestígio,
senão na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É interessante que o Mateus ele entra numa passagem da vida de Jesus que acontece no início lá, né? Os outros evangelistas, principalmente o Marcos, vai falar um pouco disso, né? Essa passagem aqui acontece no inicinho, né, do trabalho de evangelho de Jesus, no início da missão de Jesus, e o Mateus joga aqui no final, né? Por quê? E ele vai fazer um relato, né, sobre os parentes próximos de Jesus. Lembrando, né, gente, irmão, né, e irmã é um termo que se usava para qualquer parente próximo que não fosse pai e mãe, tá? Então, cunhado era irmão, tio era irmão, primo era irmão, né? Era a mesma palavra, tá? Então, quando traduz aqui o nome de um monte de gente aqui, tá falando de todos os parentes de Jesus, os irmãos, né? Irmão, primo, tio, cunhado, sobrinho, todo mundo só tinha a palavra irmão, tá? Então, aqui, irmão, tem um genérico para todos os parentes, tá bom, gente? Porque no vocabulário lá no idioma que é o aramaico, né, que era falado lá em Nazaré, em Cafarnaum, e na Judéia em geral e na Galileia, né, no aramaico não existiam palavras específicas para definir cunhado, tio, primo, tá? Não tinha essas palavras, tá bom? Então, sobrinho, né? Então não tinha essas palavras. E aí o que o Mateus está falando, né? Que as pessoas mais próximas de Jesus não conseguiam entendê-lo. Por quê? Porque elas viam em Jesus o comum, o próximo deles. E nós temos dificuldade de ver a luz que brilha muito perto. Porque normalmente quando a luz brilha muito perto, ela nos ofusca. Né? Então muitas vezes, às vezes a gente está do lado de companheiros, né? de um familiar, de um amigo, de um irmão, de uma esposa, de um marido, né? De um filho, de um pai. Né? E nós não conseguimos ver o valor espiritual dessa pessoa. Porque ela está muito perto. Muito próximo. Mas aqueles que estão mais um pouco longe, eles veem esse valor espiritual. E eles falam assim, nossa, Marcelo, você não está vendo aí que tem uma luz do seu lado? Eu falo, não, porque eu estou envolvido na luz dessa pessoa. E aí eu não percebo, a minha percepção está, né, vamos dizer assim, dificultada. Mas olha só, quantos valores tem à nossa volta? A gente precisa aprender a abrir os nossos olhos, a perceber o nosso próximo. Né? É como os espíritos de luz. Às vezes tem os espíritos iluminados do nosso lado, querendo encher a gente de amor aí, ajudar a gente, mas a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa visão e o nosso entendimento está bitolado. Né? Nós queremos a espiritualidade de determinado tipo de situação ou de coisa. Quando aquilo não vem, eu me ressinto, eu sofro, eu choro, né? Eu fico chateado, eu fico com raiva, né? Eu fico triste. E aí a minha vida, né, parece perder o sentido em si. Porque vendo, eu não enxergo. Né? Muitas vezes os amigos espirituais estão à nossa volta aqui, com a gente aqui agora, aqui, ó, né? A gente não percebe. Porque nós estamos imersos, né? Como diria lá, eu gosto muito do livro Renúncia, né? Lá no início do livro Renúncia, né, a Alcione está lá no mundo espiritual, né? E aí ela está preparando para encarnar, né? Ela está lá naquele processo lá de encarna, não encarna, né? Ela está lá, né, para poder voltar para o plano físico, né? Para poder buscar, né, a encarnação dela lá, para resolver lá com o amor dela lá, né? Aquela coisa toda, né? E aí um amigo espiritual vira para ela lá no livro, né? Um espírito superior a ela, imagina, né? E ela já é uma entidade, né, iluminadíssima. E aí o espírito fala para ela, quando você encarnar, cuidado, você vai estar lá no mundo nevoeiro, né? O espírito superior fala para ela lá nas esferas iluminadas, né, que aqui é o mundo do nevoeiro. É um mundo que se a gente titubear, nós esquecemos o que nós estamos fazendo aqui, porque a gente não consegue enxergar direito o palmo que está na frente do nosso nariz. Olha o Alan, bom amigo, bom te ver, saudade de ti, né? Então assim, ó, que bom, mano, é bom, sente se abraçado mesmo, os espíritos de luz estão aí tudo à nossa volta, né? Os amigos espirituais estão trabalhando a nosso favor nesse momento, né? O fenômeno espiritual, gente, quando a gente está estudando evangelho, né, se a gente se permitir sentir, nós vamos sentir a onda da vibração do Cristo, né? São palavras de vida eterna que movimentam os nossos corações, ó, milênios, né? Nós temos escutado, sentindo, né? Nós temos vivenciado o evangelho desde que Jesus veio na Terra. E esse evangelho, né, como uma vibração, como um fio condutor do amor, nos envolve.
Então, quando a gente lê, quando a gente estuda sobre o Evangelho, gente, nós estamos estudando sobre a gente mesmo, o nosso passado. Né? Tem uma passagem muito legal do Dr. Bezerra de Menezes, num livro chamado Seara Bendita, de um amigo meu, chamado Vanderlei Soares, que o Dr. Bezerra de Menezes ele faz um estudo, né? Como diria lá no livro, lá aquelas, né? Mundo do Nevoeiro, né? Exatamente, uma analogia muito boa, né? E aí o Dr. Bezerra fala, né, nessa obra o seguinte, que nós que estamos vinculados à doutrina espírita hoje somos os judeus da época de Jesus, né? E que quando Jesus estava lá pregando, ensinando, falando de amor, ele estava passando do nosso lado, eu estava lá preocupado com o meu cavalo, com minha ovelha, né? Em brigar com o meu vizinho lá, por causa de dinheiro, lá, ir lá pro Sinédrio, sei lá o que a gente estava fazendo, né? Mas que o toque da energia do Evangelho faz parte da nossa essência, da nossa caminhada. Nós somos espíritos antigos, muito antigos, né? Eu lembro que o Lucas sempre fala isso comigo, fala assim, meu filho, meu amigo, né? Ele fica assim, meu amigo, nós temos que lembrar de Jesus, né? Nós temos que lembrar que Jesus está próximo, né? É chegado o momento que Jesus tem que sair do livro. A espiritualidade tem que sair do livro. O Evangelho é muito lindo, ó, bonito, né, gente? Não dá para a Bíblia aqui. Então, nós disso aqui tem que sentir. Tem que sentir as vibrações transformadoras do Evangelho, as luzes, né? O movimento de intimidade, a esperança, né? Porque somente o Evangelho vai ajudar a gente a crescer espiritualmente. Somente Jesus é a nossa esperança. Não tem outra coisa a fazer, não tem para onde a gente fugir, não. Nós estamos enfrentando hoje, né, um momento chave das nossas encarnações. Não duvidem disso. Os Espíritos têm falado isso muito. Nós estamos enfrentando um momento único, né, um momento de transição de tudo que a gente entende. Nós estamos entrando num mundo regenerado, e o mundo regenerado é o mundo do recomeço, do fazer de novo, do fazer melhor, né? Mas também é o mundo do se libertar do erro, do passado, né? De se libertar das práticas antigas, né? E aí nós vamos ver, né, conforme buscando ali o conceito que a gente estava falando, né, o mundo do nevoeiro tá aí, gente. Quantos de nós estamos presos e perdidos sem enxergar um palmo na nossa frente das realidades espirituais? A gente está vivendo, né, como quem está sendo tangido, né? Vida de gado, como diria lá na música lá, né? Nós estamos sendo tangidos. Nós não estamos percebendo, né, a importância da nossa própria existência. Nós não estamos percebendo quem nós somos. Nós estamos imersos no mundo do nevoeiro. E aí, quando a gente percebe isso, né, muita gente fica desesperado, mas não é para ficar desesperado, não. Né? Que bom que nós estamos percebendo isso enquanto encarnados. Mas ainda são poucos que percebem. Né? A maioria das pessoas ainda está imersa em energias, né, muito complicadas, em energias de raiva, de amargura, de tristeza, né, de briga, de ressentimento, né, que são reflexo da sua própria intimidade, adoecida, triste, né, buscando inimigos em todos os lugares. Né. Bem-vindos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus no capítulo 13. Né. E a sensação que o Cristo tem, né, que a gente vê lá Jesus, né, passando de não ser recebido na sua própria terra, né? Ou seja, não é que ele não foi recebido, é que ele não foi entendido. Né? Jesus ele foi um dos espíritos mais solitários do mundo, no sentido que ele tinha a luz do amor, né? Ele olhava pra gente e a gente não conseguia entender o olhar dele. Né? Então assim, você imagina, ele ensinava as coisas do infinito pra gente e a gente não tinha idade espiritual para entender o que ele estava, o beabá dele. Então, esse grande desafio é que vai nos ajudar a crescer, que vai nos ajudar a melhorar. Né? Então, assim, não se assustem se as pessoas estão dormindo, se o mundo do nevoeiro está muito forte, não se assustem. Né? É isso mesmo. E a gente também cai no nevoeiro, a gente não consegue enxergar muito bem ali, ó, põe a mão na frente assim, ó, né? Raramente a gente enxerga um palmo na frente do nosso nariz, né? Porque o negócio tá brabo mesmo. Difícil, né, gente? Então, gente, nós estamos chegando no final aqui do capítulo, né? Chegamos aqui no final do capítulo 13. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma anotação sobre as parábolas? Quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser, por favor, fique à vontade, né? Sobre a questão das parábolas aí pra gente poder estudar juntos. Né? Alguém quer trazer alguma informação também? É bem-vindo também, tá, gente? Quem quiser dividir conhecimento conosco aí. Tem algo a dizer, Alan? A outra com a carinha de que
Tá sem som. De quem tem uma pergunta? É. Mas então, você estava citando o livro Renúncia aí, tem nessa parte aí, e é Alcione, né? Isso. Ela tá. Era a Célia ainda, né? Não era Ela a tá. Alcione, ela tinha encarnado, né? Ainda era a Célia. É. A Célia lá dos 50 anos Aí, depois. 50 anos depois. É, que é o mesmo Aí, espírito. o orientador que está falando com ela, quando ela pede para retornar à Terra, fala o seguinte: conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições, né? Mas isso dá a impressão de que eles chegaram aqui e que era melhor eles não terem vindo. Como assim? Vocês chegaram e falharam. Era melhor eles terem ficado lá. Como que a gente vê isso aí? Porque isso me incomoda um pouco, sabe? Eu entendo isso com uma. É melhor não ir, fica. Na verdade, o que acontece? Eu entendo isso da seguinte maneira, né? Quando você se aproxima do plano físico, você cria laço com um monte de gente, né? Então, naquele momento específico, a Célia, né, que ia ser a Alcione, né? A Célia estava lá no ponto espiritual e ela estava desligada das questões materiais. Ela voltando, ela ia se envolver na vida de muitas pessoas. E essas pessoas iam cobrar dela auxílio. Você vê lá na história que tem a história do pai dela, tem a história da mãe dela, tem a história lá da irmã dela, né? Se não me engano é a irmã mesmo, o irmão, né? Que ela vai cuidar da família deles lá. Então tem várias pessoas ali, né? Que, vamos dizer assim, se torna uma teia de relações dela ali. E aí, não é mais a história da Célia, da Alcione com o Carlos. Já é a história da Alcione com um grupo enorme de espíritos. E é nesse sentido que segura. Né? Você vê lá a ministra Veneranda lá do nosso lar. Né? A Veneranda ela está, né, vinculada porque tem um grupo de espíritos que depende dela. Então quando você vem, você se envolve. E quando você se envolve, né, você vai querer ajudar. Ainda mais se é um espírito de escola, um espírito de alto nível evolutivo igual a Célia, igual a Alcione. Né? O que vai acontecer? O espírito falou isso. Você vai chegar lá, você vai ver um monte de gente que você ama, né? Você vai se envolver na história de todo mundo, você vai querer ajudar todo mundo. Cada um desses aí vai ser uma encarnação que você vai ficar mais lá para poder ajudar, né? Porque você é um espírito que vai, né? Você vai renunciar a si mesmo em favor daqueles que você ama. Você está indo por causa do Carlos, né? Mas você vai chegar lá, não vai ser só o Carlos, não, né? Você vai atrair a demanda de muitas entidades e você vai querer ajudar. Na verdade, ele fez uma análise, vamos dizer assim, racional da situação. Ele falou assim: ó, você vai descer, você chegando lá, vai ficar, minha filha, porque você vai querer ajudar todo mundo. Basicamente é isso. Não que ela vai se perder, né? E sim que o amor ali vai movimentar, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que ele está falando ali com o companheiro. Porque ela mesmo, ela vence a prova toda, né? Ela é um espírito que dá conta de vencer, né? Aqui tem uma companheira perguntando aqui, na parábola, o choro e o ranger de dentes seria um arrependimento? O choro e o ranger de dentes são o quê? É o reflexo de quando a gente é tirado da nossa zona de conforto. A gente chora e range o dente, né? A gente fica com raiva, né? Ranger de dente, né? E o choro, porque na verdade para nós felicidade fica estagnado, fica tudo do jeito que tá. E aí vem a espiritualidade, vem Jesus e tira a gente do nosso centro, né? Ou da nossa zona de conforto, e aí muda tudo. A gente chora. Um espírito igual a Alcione, nós estamos falando aqui da Alcione, né? Ela não chorou nesse sentido, né? Nem rangeu o dente. Por quê? Porque ela saiu da zona de conforto dela, né? Ela estava preparada para isso. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Quando morre alguém, quando a gente perde o emprego, quando a nossa vida muda, né? É o momento de ranger o dente, de chorar. Porque a mudança dói. Mudar dói, né? Marcelo, em que ponto da evolução o nevoeiro não atrapalha mais o espírito? Quer dizer, ele já teria clareza de evolução para ver além do nevoeiro, ainda que encarnado. Somente Jesus? Não, né? Nós temos uma visão aqui do mundo nevoeiro, nós temos muita ajuda, né? Nós estamos estudando, nós temos um conceito espiritual, né? O que ele está falando ali do mundo nevoeiro para Alcione é o seguinte: ela é encarnar numa época difícil, né? Muito difícil, que é o final da Idade Média ali, início ali do século 1700, 1600 ali mais ou menos, que quando ela encarna, né? Então tá o finalzinho da Inquisição da Idade Média, aquele momento tenebroso, que é um momento que foi difícil até para os grandes espíritos, né? Por quê? Porque o plano físico, o pau estava quebrando. Você vê, se encarnar na época de Jesus, você vê lá o João Evangelista, você viveu 100 anos, você vê lá o Paulo de Tarso, né?
Você vê agora o João Evangelista e o Pó de Tarso na Idade Média. O João Evangelista se encarna como Francisco de Assis, né? E ele faz ali, ele vive o Evangelho individualmente. Mas o Francisco de Assis ele morre com menos de 50 anos de idade, né? Como diria o Lucas, né? Ele fala isso muito. O corpo físico do João Evangelista, do Francisco de Assis naquela época, foi moído pela vibração do planeta. Né? O João Evangelista ele viveu 99 anos lá, né, lúcido, cheio de amor para dar. O Francisco de Assis, com 43 anos de idade, já estava semi-cego, porque ele tinha glaucoma, né? Leproso, né? Com malária, ele tinha malária, glaucoma e lepra. Você imagina, né? Então, assim, é um espírito que é a vibração daquele ambiente, né? Ele ficou 10 anos entendendo o que Jesus falou para ele de uma maneira equivocado. Ele falou assim, reconstrói minha igreja, entendeu que é a parede física lá e foi lá botar tijolo. Aí depois que a ficha caiu. Então, ó, reconstruir a igreja é outro nível aqui, ó. Pega o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso reencarna como Lutero, né? E assim, ele reencarna num momento da maior ignorância da humanidade. Então, em vez dele ter lá um mestre igual Gamaliel, igual Ananias, igual, né, estudar a escolástica grega, né? Não, ele vai ficar ali numa região ali limitadíssima da Alemanha, né? Vai ter uma vida ali de tapado mental até quase 30 anos de idade, né? Quando ele vai pegar o evangelho, ele vai lá para Einsberg, onde que ele vai aprender mesmo, estudar e vai se tornar um professor universitário, uma das únicas universidades do mundo, né? E ele que vem com a missão específica de reformar a igreja, ele racha a igreja no meio, né? Porque o ambiente era negativo, né? Então assim, e era essa época que Alcione estava encarnado ao lado de Jesus ali na vibração do Cristo, é mole, né? Então, assim, o Speed Luz, é claro que ele vai se diferenciar, mas não é fácil, não. Né? Nós estamos encarnados aqui hoje, quando a gente pensa no mundo nevoeiro, né, que a gente está falando aqui, serve pra gente, mas nós temos muitos fatores de equilíbrio hoje. Nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, nós temos a espiritualidade que vai falando com a gente, trazendo conceito. Então, hoje nós temos ferramentas que o Pó de Tarso não tinha na época dele. Né? Toda a experiência mediúnica do Paulo de Tarso ele entendia como influência demoníaca, e o cara era um apóstolo de Jesus encarnado, né? Ele via os espíritos e falava, o capeta está aqui, o capeta entende evangelho. Tem uns escritos lá do Lutero que ele discute com Satã e fala assim, Satã sabe muito de evangelho. Por quê? Porque dentro do preconceito que ele foi criado, todo fenômeno mediúnico é intervenção diabólica, né? E ele não conseguiu fugir, né, daquela situação, né? Então assim, olha que interessante. Eu vou ler aqui, amigo. Obrigado, amigo. Deixa eu voltar aqui no comentário da Ariela aqui. Vamos dizer. Às vezes penso que poderia fazer mais pelos outros. Como saber se o nevoeiro me dificulta buscar maior crescimento? Ou se sou orgulhosa a ponto de pensar que tem que fazer sempre mais? A gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. O grande segredo da gente crescer espiritualmente é a gente fazer o que a gente dá conta. Faz o que você dá conta, amigo. Nem mais, nem menos. Você deu conta? Faz. Se não deu conta, não sofre. Né? Que é o que Jesus fazia. Jesus fazia isso. Ele fazia o que está ao alcance dele. Né? A Márcia está falando aqui, ó. Quando ocorre o desencarne de um ente querido, a pessoa que fica sofre porque não quer sair da zona de conforto. Só chora e range os dentes. E o que foi para o outro lado também sofre porque foi tirado da zona de conforto? Sim, muitas vezes. Né? Então eu estou encarnado, eu estou tranquilo. Aí eu vou para o mundo espiritual, eu não tenho mais minha casa, eu não tenho meu título, eu não tenho nem mais meu nome. Né? Eu não vou ser o Marcelo. O Marcelo vai ser o nome da lápide. Vai ser o nome da história. Né? O Marcelo que eu sou no mundo espiritual já não é o Marcelo encarnado. Né? E isso me tira da minha zona de conforto. Eu vou ter que me ver tal qual eu sou. Né? Eu vou ter que me olhar de verdade. Eu vou ter que chegar para o plano espiritual e falar assim, olha, eu não sou tão bom quanto eu pensava. Tem que melhorar, né? Né? Então, para quem quer fugir de si mesmo, vocês concordam com o desespero? Né? Porque tem muita gente encarnada, muitos de nós, né? Isso acontece no mundo espiritual porque tem espírito que faz isso também, né? Que passam a vida toda se escondendo, fingindo, né, que tá tudo certo. Pega o André Luiz. O André Luiz ele fingiu a vida toda dele que ele tinha a família perfeita. Né? A gente estava lá estudando o nosso lar essa semana, né? Ele chega em casa e percebe o quê? Que ele nunca amou a esposa dele, que ele queria que ela ficasse só chorando, ele amava tanto que ele achava que o ideal era ela ficar chorando até ele voltar. Né? Ele queria vê-la desequilibrada. E ela o amava tanto que ela fez questão de se envolver com uma pessoa que não queria nem saber da lembrança dele. E aproveitou e tirou tudo que lembrava ele da casa. Ou seja, os dois não tinham sintonia afetiva. Eles estavam juntos. Né? Mas eles não se amavam. Né? E aí, quando o André Luiz foi pro nosso lar, foi pro plano espiritual, ele teve que ver a verdade. Ele volta pra casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele fala assim, realmente, eu nunca amei minha mulher.
Eu amava o quadro de família que ficava na sala, mas eu não amava a família. Eu amava o que compunha a história, né? E ela nunca me amava, né? Nem ela o amava, né? Porque ela apagou a memória dele muito rápido, né? Ah, a culpa do moço lá que mandou tirar tudo? Será? Será que se ela quisesse manter um quadro, né? E ela fala pra filha do André Luiz, fala assim, até a parede, até as paredes nós mudamos, né? Ou seja, ela também queria se ver livre da energia do André Luiz, olha que interessante, né? Mas aí eles vão aprender, né? O André Luiz vai aprender a amar de outra maneira. Então isso é tirar da zona de conforto, né? Isso é um ranger de dentes. Você quer ver o show de ranger de dentes? Vê o André, capítulo 49 do nosso lar, o André Luiz chegando na casa dele. Você vai ver ele lá arranjando os dentes lá, né? Chorando, né? Perdendo o chão dele. Por quê? Porque ele viu a verdade, né? Então assim, na nossa vida existem situações de rompimentos que acontecem, né? E existem reencontros que acontecem que são nada mais nada menos do que o nosso momento de show de ranger de dente, de sair da nossa zona de conforto, de melhorar, de refazer, de recomeçar. Os grandes espíritos, eles conseguem recomeçar. Por quê? Porque eles choram um pouquinho e seguem. O grande segredo da gente vencer as provas da nossa vida e ser pessoas melhores, né? O Lucas fala isso sempre. Fala assim, ó, sempre que eu vejo uma pessoa que está sofrendo, passando dificuldade, né? Ou eu mesmo também, que a gente tem, né? É uma coisa que o Lucas sempre fala pra gente. Fala assim, ó, o segredo é passar pela prova. Não para. Continua. Ah, mas eu tô moidinho, tô quebradinho, não tô aguentando nada. Continua. Passa pela prova. Porque a prova passa pra você. Aí você vai olhar pra trás e falar assim, olha, eu passei por aquela prova lá, eu não tô mais nela. O problema é que quando a gente vem a prova, a gente cai de joelho no chão e chora. E fica. Cair de joelho no chão não tem problema. Chorar não tem problema. A gente tem que levantar e seguir. Como diria, né, um dia depois do outro. Esse é o grande segredo que a espiritualidade dá força pra gente, é nisso. Ó, bora. Porque a gente não tá naquele momento, num momento pior da prova todos os dias. Hoje tá muito melhor hoje do que ontem, do que talvez anteontem, não é? Passa. O problema é que nós temos apego até com a dor. Porque a dor pra gente, a gente acha que sofrendo, nós vamos reviver, né? Uma vez o Liel falou isso comigo. Ele falou assim, olha, tem muita gente que sofre muito porque eles acham que se eles sofrerem demais, Deus vai ter dó deles, vai devolver exatamente aquilo que Ele quer. Então, por exemplo, eu perco meu dinheiro, eu começo a chorar, esperando que o universo traga o dinheiro de volta. Mas é exatamente o dinheiro que eu tenho que perder. Eu só estou reforçando que eu não estou pronto para ter aquilo de volta. Não saber lidar com a perda é prova de que a gente tem que passar com a perda, porque é a perda que vai treinar a gente. Dói, né? É isso. Nos ensina a crescer espiritualmente. Porque os espíritos de luz não vêm resolver os problemas da gente, não adianta, né? Então assim, eles vêm, sentam do seu lado e falam, meu filho, tô aqui, eu te amo, mas o negócio é o seguinte, trabalhar pra Jesus aí, né? Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, que eu tava com um problema sério aí, muitos anos, foi em, deixa eu ver, 2004? 2004. Tava num momento muito difícil da minha vida, né? Não tinha conhecido ninguém ainda, né? E aí eu lembro que eu tava lá, depressão total, né? Aí o Liel apareceu pra mim, sentou do lado da minha cama, não esqueci, tava lá na casa, eu morava com a minha mãe ainda. Sentou do lado da minha cama, assim, olhou pra mim e falou assim, meu filho, eu te amo. Esqueci isso, né? Sentou assim, olhou, pôs a mão na barra e falou, meu filho, eu te amo. Entretanto, é necessário caminharmos rumo ao Cristo. Se você decidir parar a sua trajetória, eu vou continuar te amando, mas seguirei junto ao Mestre. Até porque, né, precisamos dele acima de tudo. Se você decidir parar, você vai parar por si só. Isso é o amor despedir luz. Né? Então assim, aí ele falou assim, uma frase que eu não esqueço. O outro pode tirar de você um momento da sua vida. O que você faz a partir disso já é responsabilidade sua. Né? Porque muita gente fala, porque o outro fez lá e me traiu, né? Chora, né? E ele falou isso pra mim, falou assim, o outro tira de você um momento, o que você faz a partir daquele momento é com você. Né? Aí eu falei, não, pode ficar que eu vou com você, né? Eu preciso, espiritualidade não tem jeito não, né? Mas é isso, né? Mas os espíritos não detêm a caminhada dele não. Se eu quisesse ficar lá estagnado na autopiedade, lá no sofrimento, ele ia me esperar, mas ele ia continuar fazendo as coisas dele, ele ia pagar a evolução dele por minha causa não, né? Que é o justo, né?
É o ideal. Que não quer dizer que eles não iam ajudar, né? Eles iam ficar sempre cutucando a gente pra gente recomeçar. Mas assim, a espiritualidade não paga o trabalho. Não paga. Não paga, não pode pagar. Né? Nós não podemos pagar. Porque o segredo de melhorar está na movimentação constante no bem. Né, gente? Pessoal, nós terminamos aqui, né? Semana que vem nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho, que é a morte do João Batista. Ô, João Batista, como é que você me morre desse jeito? Né? No momento da dor a gente custa aguentar, exatamente. Aí vem a ajuda. Né? Aí vem o colo da espiritualidade. Mas aí tá, né? Depois do colo é o momento de levantar e seguir em frente, não ficar revivendo a dor. Lembra lá do Clarence falando com o André Luiz? Né? Desejas realmente a mudança com a transformação da tua intimidade? Aprende, em primeiro lugar, a não comentar negativamente a própria situação. O que o Espírito fala para ele? Falar do mal é reviver. Então, o que o Clarence ensina para o André Luiz, que vale para a gente, por isso está lá no livro, né? A gente revive todas as situações negativas, na maioria das vezes que a gente vai falando, vivendo. Cada vez que eu falo do mal, eu revivo o mal. Eu revivo situações. Então, eu devo falar do bem, para reviver e fortalecer situações positivas. A gente dá conta sempre? Não. A gente é obrigado a dar conta sempre? Também não, né? Mas o esforço que nós fazemos para melhorar é o que vai definir a nossa caminhada evolutiva, né? A nossa caminhada espiritual, né? Gente, eu agradeço a todos, né? Nós estamos terminando o estudo. Lembrar, amanhã nós temos tratamento espiritual às 8 da noite, né? Quem puder participar vai ser muito bem-vindo, né? 8 da noite, tratamento espiritual. Né? Queria agradecer a todos aí que estão nos ajudando com a cesta. Sábado agora nós vamos entregar lá no Francisco de Assis a nossa cesta do mês de novembro, né? Graças a Deus, né? E depois, agora no dia 18, nós vamos entregar a cesta de Natal, né? Que é a cesta básica, mais os itens de Natal, dia 18 de dezembro. Né? Então já estamos terminando uma já com a outra engatilhada já, porque, né? A fome sempre vem, né, gente? Então eu queria agradecer a todo mundo que está ajudando, né? Precisamos ainda de muita ajuda, faltando muita coisa ainda para ser de Natal, mas a de novembro nós vencemos. Nós temos que ser muito gratos a Jesus, né? Aí que presente, né? 2 dias antes do seu aniversário, isso aí, dia 20 que é seu aniversário, né? Então, assim, que Jesus nos abençoe, né? Que nos ajude a todos aí, né? Que estão torcendo pelo bem, né? Então, sábado, agora às 8 da manhã, nós vamos estar lá no Francisco de Assis distribuindo cesta, né? Para as famílias que a gente acolhe. Quem quiser ir lá visitar, estiver aí por perto, muito bem-vindo, né? Então, vamos lá, fazer a nossa prece, agradecendo ao Cristo Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo ao amor que nos envolva, a paz que nos sustente. Pedindo ao Mestre que nos ensine a caminhar, passo a passo, rumo ao crescimento, ao amor. Abençoa, Jesus, as nossas mãos, o nosso pensamento. Dá-nos a força, o entendimento e a paz. Ajuda-nos a buscar o bem, o equilíbrio e a luz. Fica conosco, Divino Amigo, hoje e em todos os momentos da nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite a todos. Até amanhã, 8 horas. Né? A gente tem tratamento espiritual aí, se Deus quiser e permitir. Tá? Muita paz, muita luz, muito amor para todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.